esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, pôs nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão seus frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos e irmãs, nesta sexta-feira é escancarado diante dos nossos olhos o mistério da cruz do Senhor. Não precisamos muito esforço para entender a parábola que Jesus conta. Jesus conta do filho que é enviado pelo seu pai para salvar a vinha, de homens e mulheres perversos, que estavam usando a seu bel prazer daquilo que não era seu, daquilo que não era seu. O filho vem para isso, para tomar de volta o que é do pai e fazer com que aqueles que trabalham retamente possam continuar usufruindo do seu trabalho. Aqui está escancarado para nós o mistério da salvação. O Filho vem ao mundo para libertar o mundo da perversão, do mal, e para dar àqueles que colaboram ou que trabalham com afinco no reino de Deus, na vinha do Senhor, o seu devido lugar. Porém, o que aconteceu com Jesus não é algo novo. E aí nós ouvimos a leitura do livro do Gênesis nos contar a história de José. Jesus veio fazer a vontade do seu Pai. Em tudo foi obediente ao Pai. E por causa da sua obediência, os seus o mataram. Claro,
Jesus conta esta parábola por causa de um sentido religioso. Nós vemos que Jesus diz esta parábola, em primeiro lugar, aos mestres da lei e aos fariseus, que eram responsáveis pelo culto, ou que zelavam pela Sagrada Escritura. E por que Jesus conta a eles e dá esta conclusão que remoeu internamente os sumos sacerdotes e os mestres da lei? A conclusão, Jesus diz, o reino de Deus vai ser tirado de vossas mãos e será dado a um povo que vai dar frutos. E de fato, creio que aqui nesta ermida, nenhum de nós somos judeus de sangue puro. Podemos até ter algum descendente judaico na nossa família, mas nós não somos judeus. Nós não somos os primeiros destinatários do reino, mas esse reino foi dado a nós. Bom, deixa eu concluir o meu argumento primeiro. E por que Jesus contou isso para os líderes religiosos? Porque eles tinham que cuidar da vinha, isto é, tinham que cuidar do povo que o Senhor confiou, dando frutos e bons frutos, mas eles eram os primeiros a desobedecerem à voz de Deus. Se achavam donos, se achavam senhores, enquanto na verdade eram empregados e tinham uma função a cumprir. Por isso o reino de Deus foi tirado violentamente da mão deles e foi dado a um povo que até então nem ouvia falar do único Deus, os pagãos, eu e você. Agora, quando a gente ouve isso, nós vemos que essa palavra se cumpriu, porque o filho foi morto, o filho foi rejeitado, o filho foi crucificado. O cuidado do povo de Deus não está mais nas mãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, está nas nossas mãos, e por isso, em primeiro lugar, soa no nosso coração uma obrigação, um povo que dá fruto, não é? O reino de Deus foi colocado nas nossas mãos, então nós temos um dever, dar fruto. E a pergunta é: que fruto que eu tenho dado? Como é que eu tenho acolhido esta missão que o Senhor colocou agora nas nossas mãos? Nenhum de nós, nem do mais jovenzinho ao mais ancião, está isento da sua responsabilidade no anúncio do reino de Deus. Nenhum de nós pode se dar por descontado quando o assunto é a vida eterna, porque todos nós temos a nossa parcela para cuidar, seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, com aqueles que nos convivem. O modo como nós vivemos salvará ou levará à perdição muitas pessoas. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence a Deus. E por isso que diante desse mistério da cruz, nós somos apresentados mais uma vez uma verdade da qual nós fugimos tanto. A nossa vida não nos pertence. Quão consolador é saber isso, mas ao mesmo tempo quão intrigante é ter consciência dessa verdade. Porque a gente vive muito para o nosso umbigo, né? A gente nos coloca num lugar que não é nosso por direito, como centro do universo, centro do mundo. E aí queremos que as pessoas, e inclusive Deus, faça do jeitinho que eu gosto, da hora que eu quero e da maneira que mais me convém. A nossa vida não é nossa. Somos de Deus, fomos feitos para Ele. Agora, não podemos fazer ouvidos surdos aos apelos que o Senhor convida, porque Deus não impõe, Deus, Ele é propositivo e não impositivo. Aconteceu com aquela vinha o que aconteceu na história da salvação. Quantos profetas foram enviados antes de Jesus e foram rejeitados? Quantos homens santos já passaram no nosso meio e nós fingimos de surdos, de loucos? Não é comigo, não tem nada a ver comigo, é o mundo dele. Quando não muito, olhemos para a história da própria igreja e vemos tantos mártires, homens que inclusive foram mortos, mulheres que foram mortas por causa deste reino.
Até que em um dado momento vem o filho, e o próprio filho tem o mesmo destino. Irmãos e irmãs, não fujamos da cruz do Senhor. E não sejamos nós cúmplices na sua paixão. Padre, mas assim o senhor falando, o senhor chega até a me ofender. Como assim? Não fui eu que vivi naquela época e que mandei Jesus ser crucificado. Mas eu posso continuar crucificando Jesus hoje, toda vez que eu não o aceito no meu coração. Vejam se não é bem isso que a nossa sociedade tem feito no tempo atual. Jesus já não pode entrar mais nas escolas, Jesus já não pode entrar mais nos tribunais, Jesus já não pode mais entrar nas praças públicas. Estou falando dos insígnios religiosos, mas o que está muito mais por trás disso. Há uma aversão à pessoa de Jesus, numa profunda ingratidão. Porque se a nossa cultura hoje, sobretudo a cultura brasileira, é o que é, se deve à moral judaico-cristã. Mas quando eu quero levar com radicalidade o mandamento de Jesus na minha vida, eu sou num instantinho colocado de lado da minha família, dos círculos de amigos. Quando Jesus nos propõe mudanças na nossa alma, a gente dá um jeitinho de ir colocando Jesus de lado até que a gente não escute mais o que ele diz. Isso porque é preferível matar Jesus do que matar o homem velho, que insiste em dar ordens no nosso coração. E aí as consequências disto, meus irmãos e irmãs, são muito trágicas. Porque eu gostaria de concluir esta homilia, esta conversa de um pai para com seus filhos, lembrando a primeira leitura. Porque vejam, o sentido da liturgia de hoje é um só: que a gente reconheça o filho como aquele que foi desprezado para a nossa salvação. Aí Jesus é o novo José, o José do Egito. José era o caçula de uma família onde Israel tinha 12 filhos. As 12 tribos de Israel, né? Faz sentido agora talvez para você, porque a porção da terra prometida foi dada a cada um dos herdeiros de Israel. E vejam, dos 12 filhos, o mais obediente era José. José, em tudo, fazia aquilo que seu pai pedia. Abriu mão, inclusive, dos seus próprios desejos para desejar os desejos do pai. Qual é o erro de José? Nenhum. Por isso, o pai confiava mais em José do que nos outros 11 filhos. Bom, prestem atenção no que eu disse. Eu não disse que Israel amava mais a José. Eu disse que Israel confiava mais em José. Porque por uma questão evidente. Se de 11, um é mais obediente, claro que eu posso confiar de olhos fechados nele, que ele não vai me decepcionar. Agora, meus irmãos e irmãs, tomemos cuidado. Porque esta história lá do Antigo Testamento, ela termina com uma tragédia terrível. É por causa disso que o povo de Deus vai se tornar escravo nas mãos dos egípcios. Mas esta história está prefigurada a minha e a sua história. Quando a gente olha para Jesus e sentimos inveja ou ciúmes, aí a primeira coisa que nós queremos fazer é o que os outros 11 irmãos fizeram com José: dar sumiço nele. Talvez o pai nos nota. O padre aqui faz questão de desmascarar algo que talvez nós não tínhamos clareza. Muitas vezes queremos tirar Jesus da nossa vida, não porque a gente não gosta de Jesus, mas porque a gente não dá conta de ser como Jesus. Aí entra o recalque, o ressentimento, um sentimento de inferioridade, e naturalmente a gente tem repulsa daquilo que nos incomoda. Mas tomemos cuidado,
Porque o que nós fazemos na nossa vida espiritual, nós podemos fazer com muita gente na nossa vida real. Não há uma separação espiritual e real, mas o que eu quero dizer, o que acontece na alma pode ser traduzido em gestos concretos na nossa vida, quando, por exemplo, por ciúme, a gente começa a fazer a vida do outro um inferno. Porque a gente não consegue lidar com o que é nosso e não conseguimos entender o que é do outro, aí a gente começa a querer tirar o outro, que para mim é uma ameaça no meu serviço, que para mim é mais querido. Quantas vezes eu já não ouvi em confissão e já não vi fora de confissão alguns irmãos dizer assim: aquele ali é o queridinho do meu pai, é a queridinha da minha mãe. Isso mostra, meu irmão e minha irmã, um profundo ressentimento de quem diz. Porque nós não somos obrigados, aliás, ninguém é obrigado a nos amar na medida que nós queremos o amor dos outros. Todos nós somos livres para amar. E se eu preciso reivindicar atenção, carinho, afeto do outro, o problema não está no outro, o problema está em mim. E aí está a grande causa do pecado. O Pai ama a todos de igual maneira, mas o fato é que nem todos correspondem da mesma maneira ao amor do Pai. O anúncio da salvação, na verdade, é um despertar da consciência nossa, que a nossa vida, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, não pode ser por competição, por vingança, por desejo de marcar território, igual um cachorrinho que precisa lá, quando chega um carro novo, fazer um xixizinho, para falar: esse carrinho agora é meu. Tem muita gente que faz isso nas nossas sacristias, nas nossas pastorais, no lugar onde trabalha. Fulano não chega perto porque esse aqui é meu, esse aqui é meu amigo, então ele não pode conversar com Beltrano, com Ciclano, com aquele outro, porque ele é meu. E vamos jogando o outro, que é o objeto do nosso amor, no profundo de uma fossa, tal como foi feito com José. E mais, olha, como ao mesmo tempo é bonito o adjetivo que é dado a José do Egito, mas o quanto é pernicioso o modo como ele é chamado. Quando os 11 irmãos vê José chegando para junto deles, como eles dizem? Eis aí o sonhador. Olha, é bonito. José tinha sonhos, no duplo sentido da palavra. Sonhava naquilo que acontece e os sonhos proféticos de José, mas José ainda tinha desejos a se realizar, tinha um futuro. E o ciúme tomou tanto conta do coração dos 11 que eles já não eram mais capazes de sonhar. Não eram capazes de sonhar, nem eram capazes de perceber o amor do Pai. Por isso matam José. Quando o sonho dos outros começam a nos incomodar, toma cuidado, porque o próximo passo é sempre catastrófico, é sempre matar os outros. Talvez, meu irmão, minha irmã, você agora seja o José que perdeu os sonhos, e foram lançados os seus sonhos no fundo de um fosso. Não tenha medo. Lá no fundo do fosso você encontra aquele que também foi lançado lá pela incompreensão das mãos humanas. Não deixe que ninguém roube os sonhos que Deus plantou no seu coração. Ainda lá no fundo do poço, colocado injustamente como escravo, José não parou de sonhar, porque José sabia do amor que ele recebia e entendeu ao longo da sua obediência qual era o caminho da felicidade. Meus irmãos e irmãs, aqui compromete-nos a nossa vida por inteiro, porque aproximar-nos da cruz do Senhor é ao mesmo tempo fazer um exame de consciência e nos perguntar: em que medida eu sou José, mas em que medida eu também sou como os vinhateiros homicidas, que tenho matado o sonho de tanta gente por causa de um egoísmo, que não tenho confiado nas pessoas por causa de frustrações, de mágoas e de ressentimentos do passado. Em que medida não faço eu, com a minha vida,
com que este círculo alimentado pelo pecado não tenha fim. Se a gente ainda é movido pelo ciúme, se nosso coração ainda está apegado ao reconhecimento alheio, eis o tempo do retorno, eis o tempo da conversão. Anunciar o Cristo que morreu por nós é anunciar a morte, não das pessoas, mas do nosso pecado, que está por trás de um amor apaixonado de nós mesmos, ao ponto de desprezar a Deus e desprezar os irmãos e irmãs. Que esta quaresma nos ajude, meus irmãos e irmãs, a ver-nos com sinceridade e a mudar enquanto temos a oportunidade de mudar, para que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo não seja só um evento do passado, com todas as motivações humanas que tiveram e com todos os pretextos políticos que teve. Não, mas que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo seja o remédio para as nossas paixões. Que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo ponha fim nas desordens que insistem em dar ordens na nossa vida. Só assim nós experimentaremos um amor que não nos deixou de amar, mas as escamas dos nossos olhos cairão para perceber: eu não preciso fazer nada para me posicionar para ninguém, eu não preciso me medir na medida de ninguém, porque o Pai me ama como sou e do jeito que eu estou. E o amor do Pai por mim é o bastante e o suficiente para que eu dê frutos e frutos bons que permanecem para a vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: ouvir